Olá, investidor, olá, investidora. Está começando mais um Infomoney na Bolsa, edição de fechamento. Hoje, terça-feira, 26 de setembro de 2017. Para quem esperava um repique, aliás, era tudo que sinalizava do mercado após 3 quedas consecutivas, ficou frustrado no fechamento do pregão. Após chegar a subir 500 pontos, o Ibovespa devolveu tudo e fechou praticamente estável. No fechamento deve estar com, o Rafael vai confirmar depois, mas queda de cerca de 0,1%. É praticamente estável, mas a má notícia é quarto pregão consecutivo que a Bolsa não consegue subir e hoje fechando muito próximo da mínima do dia. Péssimo sinal. Ao mesmo tempo, Wall Street, as bolsas norte-americanas, fecharam praticamente estáveis, mas também perto da mínima do dia, ou seja, um movimento acompanhando as bolsas internacionais. O dólar teve leve alta, os juros futuros tiveram queda, enquanto o ouro também teve queda, ou seja, bolsa fechou perto da mínima, juros também caíram, que não tem muita relação, bolsa americana fechou perto da mínima e ouro também caiu. Então, aquele movimento de aversão ao risco que a gente viu ontem, hoje deu lugar para um movimento de não sei se quero correr risco ou não, né? O fato é que as sinalizações foram meio ambíguas hoje. A Janet Yellen, presidente do Federal Reserve, depois de na semana passada falar que os juros podem subir mais forte, agora começou a reforçar que talvez o Fed pode ter exagerado quanto ao comportamento da inflação, que deve manter a política expansionista por mais tempo. Por aqui, a gente começa a acompanhar a leitura da denúncia contra o Temer, que vai demorar, e também a negociação do refis, que deve ficar até sexta-feira. Isso sem contar da troca de farpas entre Donald Trump e o líder norte-coreano, que vem trazendo barulho no mercado. E a gente, embora eu não acredite que vá ter uma guerra, o fato é que o precavido morreu de velho, ninguém vai querer ficar posicionado com bolsas em níveis extremamente elevados com essa troca de farpas entre esses dois líderes governamentais. Bom, antes de falar dos destaques de ações que eu separei aqui, eu já vi que Fibra, Suzano e Klabin lideraram as perdas do Ibovespa hoje. Na ponta de cima, Cielo finalmente começou a subir, subiu mais de 3%, e a Estácio também subiu. Mas agora eu vou passar a palavra para o nosso analista técnico, Rafael Ribeiro, que vai olhar o Ibovespa, o dólar, as blue chips. Eu também quero que o Rafa dê uma olhada depois na Uzi Minas, papel que a gente comentou ontem. Perfeito. Foi instrumento de matéria ontem que deu muita audiência, muita gente querendo saber, e o Rafa atualizou a análise hoje. Mas, Rafinha, quarto pregão, hoje não dá para falar que é uma queda, mas o quarto pregão sem alta, né? Se pegar os outros dias que fechou praticamente estável, o mercado parou e começa a lateralizar uma inclinação negativa, né? Está começando a ficar preocupado ou ainda é uma correção dentro de um movimento de alta? Boa tarde. Enquanto o Ibovespa vai ficar acima dos 74.196, por enquanto, fico tranquilo, né? Porque além de 74.196, a gente tem a média móvel de 21, que é o 73.658. Então, o Ibovespa tem suporte por enquanto aqui nessa região de 74 mil pontos. Se por um acaso deixar para trás a média móvel de 21, confirmar a perda desses 73.658, aí sim fica mais preocupante, aí o mercado pode iniciar um movimento de correção mais intenso. Mas por enquanto segue a expectativa da manutenção dos 74 mil pontos, como comentei ontem. Tá, então esse 74.196 é o primeiro ponto que deve mostrar força compradora. Exato. Mostrou hoje, mas né? Perdeu no final do dia, né? É aquele empate com gosto de derrota, esse fechamento praticamente estável. Exato. Perdendo esse 74.200, a gente ainda tem uma sobrevida nos 73.650, é isso? Isso, que exatamente. Que é onde está passando a média móvel de 21, deve subir um pouquinho amanhã, né? Exatamente. Então a gente tem, antes de iniciar um movimento de baixa mais forte, a gente tem uma faixa de suporte muito importante que o mercado deve respeitar no primeiro momento, uma vez que já vem numa tendência de baixa no curtíssimo prazo. Legal. Antes de passar para o dólar, vamos dar uma olhada no gráfico intradiário para entender o que aconteceu hoje. Foi um dia sem muitas notícias, mas Exato. O Ibovespa chegou a ter um movimento de alta e acabou devolvendo tudo. Como é que foi esse movimento no intraday, Rafinha? Bom, vamos olhar aqui o 15 minutos, que é mais fácil para entender, tá? O mercado iniciou o dia numa recuperação, a gente pode ver aqui foi a abertura, iniciou o dia forte, lateralizou nessa resistência, aqui nessa faixa de resistência entre 74.900 e 74.970, e o negócio ficou feio quando perdeu
esse suporte em 74.582. A gente pode observar que o mercado ele tentou superar, deixou um topo inferior a esse topo, aí sinalizou uma possibilidade de uma reversão, um pivôzinho de baixa aqui no gráfico intradiário, confirmou quando perdeu 74.580, foi nessa última meia hora quando perdeu, e voltou para a mínima de ontem, essa região de 74.319, que, como comentei, essa região 74.000 pontos é um suporte importante. Então, o que chamou bastante atenção foi esse volume na última hora. Que se comparar, geralmente nos últimos instantes o volume é maior, né? Mas a gente consegue ver o volume do pregão anterior ali, que é bem menor do que foi hoje, né? Exatamente, no último momento ganha força, mas chama atenção porque confirmou esse pivô de baixo aqui no intraday com volume, né? Então, o fechamento não foi bonito, como você comentou, mas, olhando o gráfico diário, a gente tem ainda a expectativa de uma recuperação enquanto seguir acima da região dos 74.000 pontos. Esse fechamento aí dá aquela cara de se tivesse mais uma hora de pregão, a gente teria caído mais uns 500 pontos, né? Exatamente. Testar a média móvel de 21, que é a principal referência aí de curto prazo. Legal. Vamos dar uma olhada então no dólar? Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar, ao superar a máxima de ontem, né, superou a máxima, iniciou o movimento de recuperação, confirmou esse pivô de alta. Na máxima do dia, em 3,176, voltou a testar essa faixa de resistência aqui, 3,176, 3,180. Não conseguiu ganhar força, mas encerrou o dia numa leve valorização de 0,16, ainda acima do 3,156. Esse é o ponto fundamental. Enquanto seguir acima do 3,56, o dólar segue com expectativa de repique para, quem sabe, até mesmo efetivamente testar o 3,185. Então, seguindo acima do 3,156, dólar expectativa de repique ainda em 3,185, que é a principal resistência de curtíssimo prazo. Legal, Rafa. Bom, Davi Pitt aqui falou que está vendido e que quer ver o oco. Vamos mostrar o ombro, cabeça-ombro do Ibovespa que você mostrou ontem? Só para atualizar, como é que está essa formação do oco que você disse que o mercado poderia ter uma reação positiva e acabar formando um segundo ombro? O ideal de livro, né? A gente fala o oco de livro, seria se ele voltasse para essa região aqui que eu comentei ontem, né? O 75.330, 75.360. Mas, de qualquer forma, isso olhando o gráfico diário, se confirmar a perda dos 74.196, tem espaço para uma correção maior. Eu ainda acho, com certeza não, ainda tem essa expectativa do mercado fazer um repique, tá? Em linha com a tendência, voltar para testar os 75.332. Mas legal, existe a figura. Né? Tá, bacana, Rafa. Bom, quais foram as ações mais negociadas hoje, Rafa? Hoje, Petro, mesmo cenário, tá? Ainda tem essa expectativa que vai ser muito complicado o Petro ultrapassar os R$16 por enquanto. Precisa de uma correção até a região dos 14,90, por onde passa a média móvel de 21 para ganhar força novamente. Sobre Vale, a gente comentou a expectativa de uma correção. Na verdade, até que o fechamento desse gap aqui no 30,36 reagiu um pouco antes, né? Hoje fechou em alta de 1,36. Chegou a subir bem na máxima do dia, né? Aqui, só deletar esse pivô de baixa, que foi aquela operação de contra-tendência que a gente fez. E agora a gente tem esse sinal de reversão que foi feito hoje. O grande problema foi o volume bem baixo em comparado à queda que a gente acompanhou. Então, mas se por um acaso Vale superar o 31,93, tem espaço de pelo menos voltar para 33,16, que é o gap que foi aberto aqui no dia 19. Eu prefiro, se fosse fazer uma entrada, se voltasse para o 30,36. Tá? Esperar cair mais para fazer uma compra com um risco-retorno mais atrativo. Muito melhor, porque legal, aí você tem um suporte importante e também tem a média móvel de 21 em 30,78 do gráfico semanal. Ambev, também destaque no volume hoje volume bastante relevante de Ambev, 517 milhões, o papel caiu 1,49. E para quem estava esperando uma correção de Ambev,
ficar atento ao 20,80, que é por onde passa a média móvel de 21, depois desse movimento de alta, um sinal de recuperação, aqui um candle de reversão sob 20,88, oferece uma oportunidade interessante na compra. Aliás, Ambev acho que é o retrato do que foi o Ibovespa hoje, né, Rafa? Várias ações fechando perto da mínima do dia, com um volume muito forte, né? Principalmente nos últimos minutos de pregão. Esse volume que chama bastante atenção, né? O volume muito forte na venda no final do dia não é muito bom. Significa que o mercado ficou bastante assustado e saiu vendendo. Não é um sinal muito interessante aqui para os comprados, tá? O pessoal comentando aqui que a transmissão está com algum... Ah, tá. Bom, para quem está acompanhando pelo Facebook, tivemos uma interferência aí na internet. Eu não sei até que ponto que parou, a gente vai continuar a análise. Se a gente olhou Petrobras, Vale e Ambev, qualquer coisa a gente revisita elas. Agora, Rafa, qual ação que você trouxe aí que foi um destaque e que o pessoal precisa ficar de olho no próximo pregão? Ontem a gente chamou a atenção sobre Raia. Né? Raia, ao contrário dos muitos papéis, ela fechou bonita, né? Que fechou com um candle de reversão, o volume foi atingindo a média, exatamente sobre a média móvel de 21. Então, o que vale acompanhar nos próximos pregões? Se Raia confirmar o rompimento da máxima, ou seja, se superar amanhã os 74,67, oferece uma oportunidade de compra na retomada da tendência de alta principal para buscar inicialmente o topo marcado em 77,70. Nesse caso, como a operação é em relação a esse candle testando a média móvel de 21, o stop nessa operação deve ficar abaixo dos 72,90, que foi a mínima do candle que foi formado. Então, nesse caso, você tem o potencial de valorização inicial aqui de 4,3 e tem um stop de 3% para arredondar. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, é que 77,70 é o primeiro objetivo. Na minha visão, o papel deve romper os 77,70 se confirmar esse movimento de recuperação e buscar novas máximas. Então a entrada seria onde? No respeito dessa média móvel? Superando a máxima do 74,67. Tá bom então, Rafa. Bom, a gente vai encerrar o programa agora. Só queria destacar a Guararapes e a migração para o novo mercado. Ontem o Flávio Rocha esteve no Roda Viva, programa tradicional de entrevistas da TV Cultura. Perguntaram sobre por que a Guararapes, a loja Zener vale o triplo da Guararapes na Bolsa e falou que um dos motivos é o próprio free flow, tem um baixo free flow e baixa liquidez. E aí já rebateram falando por que ela não entra então no novo mercado para assim ganhar mais liquidez. E o Flávio Rocha só falou, ele não gosta muito da ideia, citando o seu Nivaldo Rocha, fundador da Guararapes e pai dele. Outra ação da carteira Informante que queria destacar, a Fleury, foi elevada para a recomendação de outperform pelo Credit Suisse. O preço-alvo também foi elevado de 35 para 37. Os analistas do Credit Suisse se reuniram com os diretores da Fleury, reforçaram o call otimista para os próximos resultados e ainda falaram que a saída dos dois conselheiros da Advent do board da empresa não deve estragar a estratégia de sucesso da empresa para 2017, alegando ainda que a saída deles pode até aumentar a liquidez do papel na Bolsa. Hoje Fleury subiu bem. Por último, mais ou menos importante, CEMIG quer fazer um aumento de capital de até R$1 bilhão. Isso por conta, seria para estruturar o capital dela, que está precisando, mas na verdade ela quer ficar com uma das 4 usinas que o governo quer vender amanhã no leilão na B3. Bom, gente, esses são os destaques do InfoMoney na Bolsa. Amanhã, quarta-feira, o principal destaque fica com os leilões, tanto da ANP quanto de energia que o governo quer fazer. E ao longo da semana teremos PIB dos Estados Unidos, dados de inflação e também por aqui a PNAD contínua que vai sair na sexta-feira. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão amanhã, bom descanso hoje e até mais com o InfoMoney na Bolsa. Tchau!